Oséias 4:6 diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? Eu vou ler novamente, preste bastante atenção. O profeta está afirmando que algo de ruim aconteceu na vida do povo de Deus, porque faltou algo para que o povo fizesse, ou para que o povo permanecesse naquilo que eles já haviam recebido da parte do Senhor Deus. E o que o profeta está afirmando é o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o que, irmãos? Porque lhe faltou o conhecimento. A primeira coisa, quando eu leio esse texto, este versículo, esqueça a tua Bíblia e preste atenção aqui, por favor, para você não perder nenhuma parte da explicação. A primeira coisa, quando eu leio este versículo, eu entendo, com a ajuda do Espírito Santo, que o conhecimento liberta. O conhecimento verdadeiro das Sagradas Escrituras, ele traz uma liberdade. Ele nos solta de uma prisão e nos coloca livre, na posição de livres. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Então repita assim comigo: o conhecimento liberta. Tanto é que o profeta Oséias está dizendo: o meu povo foi destruído porque faltou, mas se tivesse o conhecimento, eles teriam evitado a destruição. Quem está entendendo, diga amém. Quando temos conhecimento, também temos a chance de libertação. Libertação do quê? De qualquer área que você estava aprisionado, inclusive a área espiritual. A falta de conhecimento de um determinado assunto nos faz ficar presos, nos faz ficar aprisionados. Quando, irmãos, qualquer pessoa que rejeita o conhecimento que foi lhe entregue, que foi dado, também aceitará fácil a condição do quê? De ser escravo, e muitas vezes é o que está acontecendo com você. O conhecimento para este povo tinha sido entregue, só que eles rejeitaram aquilo que Deus falou, ou seja, a instrução, a palavra, a direção dada por Deus. Eles não quiseram, desprezaram o conhecimento e tentaram fazer da sua própria maneira. Tanto que a Bíblia diz que eles rejeitaram, para que não sejam sacerdotes diante de mim, visto que também esqueceres da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quem entendeu, diga amém. O rejeito ou o rejeitar do conhecimento da palavra nos torna ou nos faz ficar escravo, ou não nos permite ser liberto de qualquer situação. A vida de muitos cristãos eram para estar melhores, mas infelizmente muitos estão presos, aprisionados no mundo espiritual por Satanás, e é ele quem não tem permitido você ter sucesso, você vencer em todas as áreas da sua vida, inclusive na sua saúde. A falta de conhecimento da palavra lhe faz ser aprisionado à base de remédios. A falta de conhecimento lhe faz ficar cativo e até mesmo declarar que a doença é sua. A falta de conhecimento lhe escraviza e impossibilita você de ser livre. E o que é que Deus tem para nós? A liberdade em Cristo Jesus, e isto só é possível quando nós temos o conhecimento. Amém, pessoal? Quando adquirimos o conhecimento, é que temos então o direito de ser libertos, de ser livre. Irmãos, entenda algo. Quando o profeta disse assim, ó, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, o que ele também está querendo dizer é que o próprio povo de Deus não valorizou e não buscou obter
o conhecimento que Deus estava dando a eles. Às vezes é assim conosco também. Nós não procuramos conhecer mais de Deus. Às vezes nós não procuramos valorizar aquilo que Deus tem dado a nós. Quando? Ao ouvir um hino, Deus fala. Ao ler a Bíblia Sagrada, Deus fala. Ao assistir um pregador, Deus está falando. Quando você vem ao culto, Deus está falando da mesma maneira. E muitas vezes nós não valorizamos, e só não valorizamos porque também não temos interesse por aquilo que tem sido dito a nós. Entenda, nós não estamos falando de um povo estranho, nós não estamos falando do povo do mundo, nós estamos falando de um povo que pertencia a Deus, como a mim e também a você. E que muitas vezes não valorizamos e não buscamos ter este conhecimento das Escrituras Sagradas. Por quê? Porque o valor e o buscar o conhecimento nos livrará do quê? Da destruição, porque a destruição só veio porque faltou conhecimento, não valorizaram e não buscaram obter o conhecimento que Deus estava dando. Sem o conhecimento, o que o escritor está dizendo? Seremos destruídos. Sem o conhecimento virá a destruição. E o maior conhecimento que vai impedir você de ser destruído é a fé. Abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo de número 11. Versículo 1 diz o seguinte, a palavra do Senhor. Ora, a fé ou seja, é uma certeza, ele está afirmando. Ora, a fé é o firme fundamento, ou seja, algo sólido, algo que não vai sucumbir mediante as adversidades enfrentadas. Por quê? Porque é algo firme, é algo que está alicerçado das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem ou que não veem. Vamos ler novamente? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Coloca para mim, obreira, por favor, na versão ARA, que é a versão atualizada. Deixa eu ver como que a atualizada traz a informação. Olha aí, ó, isso mesmo. Ora, essa palavra é importante, ó. Ora, a fé é o quê? A fé é a certeza de que, ou de coisas que o quê? Que se espera. Quando nós temos o conhecimento que pela fé eu posso acreditar que eu vou receber, irmãos, ninguém vai me segurar, ninguém vai mais parar, e eu não vou ficar preso a nada, e nem a ninguém. Por quê? Porque eu sei que através da fé eu consigo tudo. Diga graças a Deus. Através da fé nós conseguimos tudo. Olha só, irmãos, o conhecimento que você precisa saber é que a fé lhe fará vencedor sobre qualquer, não importa o tamanho do problema, o tamanho da adversidade, não importa que você possa enfrentar, a fé está acima, e a fé é Deus, e Deus está sobre o problema, sobre a situação contrária, sobre o câncer, sobre a diabetes, sobre a dor, sobre a enxaqueca, sobre tudo, porque foi através da fé que os nossos antepassados obtiveram a vitória. E a Bíblia declara que eles ganharam uma galeria, não da fama como os famosos têm, mas ganharam uma galeria por Cristo, descrita pelo Espírito Santo, dos vencedores de Deus. É a fé é a certeza daquilo que eu quero, daquilo que eu tenho. Irmãos, entenda, a fé é a fé é o quê? Por que eu disse a você que a palavra certeza é a palavra-chave? Porque o que faz a diferença, irmão, são os detalhes que nós aprendemos.
com Deus. A palavra certeza, no grego, significa ficar sob. Sobre o quê? Sobre a promessa que Deus declarou. Ou seja, a promessa está aqui, a certeza está aqui, debaixo da cobertura de Deus, porque eu tenho certeza daquilo que Ele falou é verdade e se cumprirá, e pela fé eu já começo a declarar que eu sou livre, que eu sou liberto, que eu sou curado, que eu sou próspero, que eu sou mais do que vencedor. Por quê? Porque a certeza no grego significa ficar sob, e este ficar sob se traduz em reivindicação da promessa, da bênção e do meu milagre. Este é o significado da palavra certeza, ou seja, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, ou seja, eu não tenho dúvida. Eu até coloquei aqui assim, ó, quem tem fé não duvida, quem tem fé não desespera, quem tem fé acredita. Acredita, irmão, ainda que os seus olhos não estão vendo, acredite, isso é fé. Ainda que os seus olhos não comprovaram, mas a fé já te faz enxergar além da situação que está diante dos seus olhos. Diga graças a Deus. Você já enxerga por cima, você já enxerga dando a volta, você já enxerga vencendo, você já enxerga conquistando, você já enxerga o seu milagre nas palmas das suas? Como? Pela fé. Amém, Jesus? Jó, capítulo de número 42. Jó, capítulo 42, no versículo 1, ele diz assim, ó: então respondeu Jó ao Senhor e disse, olha que resposta, irmãos, passa por favor. Bem sei eu que tudo o quê? Ou seja, o que Jó está dizendo? Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos ou dos teus planos podem ser impedidos ou podem ser frustrados. Diga graças a Deus. Irmãos, Jó tinha a certeza que Deus tudo pode. Você tem certeza que Deus tudo pode? É o que Jó está declarando. Bem sei eu que tudo pode, ou seja, Deus pode tudo. Eu tenho a certeza que Deus pode tudo. E Jó falou isso quando ele estava na pior. Jó declara isso quando tudo estava mal, mas ele já enxergava lá na frente, ele já enxergava vencedor, ele já enxergava o cativeiro dele virado, ele já enxergava a bênção de Deus na vida dele. Irmãos, é o que nós precisamos também enxergar, e isso só será possível através do conhecimento. E aí eu tenho a fé e a certeza de que nada para Deus é impossível. Ele declara, Deus pode tudo, ou seja, a fé não é por aquilo que eu sinto. O que Jó está dizendo é isso. Ele entendeu que a fé era a certeza. Então ele declara que Deus podia tudo, ainda não vendo. Ele está dizendo que a fé não era por aquilo que ele sentia, mas por aquilo que ele sabia. Irmãos, este conhecimento te liberta. Diga comigo, a fé não é por aquilo que eu sinto. A fé é por aquilo que eu sei. E Jó está falando que ele sabia que Deus podia tudo. Ele não está dizendo, eu sinto que eu vou ser curado. Eu sinto, não, ele está falando, eu sei que eu sou curado. Eu sei que eu sou liberto, eu sei que eu já venci, eu sei que eu sou próspero, eu sei que eu sou abençoado, eu sei, eu não sinto. Diga para o irmão que está ao seu lado, você não pode sentir, você tem que saber que Deus é e que Ele pode tudo. É isso que nós precisamos, para vencer, para conquistar, é disso que nós precisamos trazer para dentro de nós. Jó tinha certeza, Jó sabia que Deus tudo pode. Amém, Jesus? Sabe por que a fé não é um sentimento? Porque o sentimento é produzido pelo nosso coração. E a Bíblia diz em Jeremias que o coração do homem é enganoso. Então eu não posso sentir,
eu tenho que saber. E eu sei que o meu Deus tudo pode. Eu sei que o meu Deus tudo pode. E para completar ainda, Jó não para aqui. No capítulo de número 19, ele diz algo lindo demais. E o que é que Jó diz? Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Diga graças a Deus. Jó não está dizendo, eu sinto que o meu Redentor vive. Ele está dizendo, eu sei. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre o quê? Sobre a terra, sobre toda a humanidade. Meu irmão, esta afirmação, essa declaração, esta certeza precisa sair dos nossos lábios e está no nosso coração, a certeza de que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados, a certeza de que o nosso Redentor vive, que ele não está morto, pendurado no madeiro, como muitas religiões, mostra que o nosso Deus estão até blasfemando, porque ele ressuscitou e ele está vivo, ele ainda opera milagres. Ele ainda opera maravilhas. Marcos capítulo de número 5. Olha o que a palavra de Deus declara, irmãos. Marcos 5, 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Eu vou ler nessa versão, depois eu vou ler em outra. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, o quê? Ela não sentiu, ela afirmou, ela sabia que se ela tocasse, o que aconteceria? Ficaria curada. Irmãos, que bonito se parássemos aqui. Só que o texto não para aqui. A mulher estava cheia de fé, ela sabia que se ela tocasse, ela ficava curada. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. Agora olha lá, irmão. E ela fez o quê? Ela sentiu. Antes ela tinha a certeza que se tocasse, e agora ela já sente. Assim está um monte de gente na igreja. Uma hora tem certeza, outra hora já não tem mais. Uma hora não, peraí. Se eu tocar, eu vou ser curado. Agora eu estou sentindo. Sentindo o quê? Sentindo, parece que a dor está voltando. Sentindo que a cabeça começou a pesar. Eu acho que é a labirintite. Eu acho que é a enxaqueca. Eu acho que é... Você acha que é o quê? Assim tem muitas pessoas que ficam, irmãos, cocheando entre dois pensamentos. Uma hora, não, agora vai, agora eu vou, agora eu acho que não é agora não. A mulher sentiu que ela tinha certeza, se tocasse ficaria curada, mas se ela sentiu agora, é porque ela já não tinha certeza mais, tipo assim, parou de doer. Mas não é agora que sempre dói, é geralmente quando eu chego em casa, quando eu vou deitar, aí que começa a doer. Ela já está sentindo, sentiu no seu corpo, já está curada daquele mal, e sentir não é fé, ela precisava de uma certeza, e permanecer na certeza, permanecer na fé, na palavra. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizeram, ou seja, o que havia acontecido. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe o quê? Irmãos, agora a certeza volta novamente. Por quê?
Porque quando Jesus falou assim, alguém tocou em mim, mas tocou diferente, porque de mim saiu o poder. E ele começou a olhar para ver o que era que tinha acontecido, para procurar, e ela percebeu, ela sabia que era com ela, ela chegou diante de Jesus e falou assim, foi eu que lhe toquei, e agora eu vou declarar ao Senhor toda a verdade. E o que é a verdade? A verdade é Cristo, Cristo é a... Ou seja, o que ela começa a declarar não é mais o que ela sentia, mas o que ela sabia. Diga graças a Deus. E o que ela sabia? Isaías 53. Rapidamente ela sai do sentir e volta para a certeza. Isaías 53, 4 e 5. Olha a verdade que ela começa a declarar. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Passa. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas tuas pisaduras fomos o quê? Esta é a primeira verdade que ela declarou. Diga graças a Deus. Irmão, se ela não tivesse na certeza, na fé, declarado a verdade que é a palavra, o mal tinha voltado. O problema não teria sido resolvido. E eu vou mostrar para você o porquê. Outro versículo que ela declara, Lucas 1,37. Porque para Deus nada é o que, igreja? Esta é a segunda verdade que ela declarou. Deus, o Senhor levou sobre si as dores e as enfermidades. Foi a primeira, a segunda. Nada para o Senhor é impossível, Deus. Ela começa a declarar a verdade. A verdade é a palavra. O que é que você tem declarado? O que você tem dito? O que você tem falado? Outra verdade que ela declarou, Êxodo capítulo 15, versículo 26. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, inclinar os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardar todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti, que pus sobre o Egito. Porque eu sou o Senhor que o quê? Terceira verdade que ela declarou, o Senhor é o Deus que me sara. Só o Senhor pode me dar cura, só o Senhor pode me libertar, só o Senhor pode me soltar, só o Senhor pode colocar em liberdade. Então ela declara a verdade. É isto que nós precisamos viver. Salmos capítulo de número 107, versículo 20. Enviou a sua palavra e fez o quê? E os sarou, e os livrou do quê? O que é a palavra? É o conhecimento que o povo de Deus lá na época de Oséias rejeitou, não valorizou e não buscou ter, mas aqueles que recebem a palavra serão curados e serão livres da destruição. A outra verdade que ela declara, agora volta para mim em Marcos 5, no versículo 25, para a gente finalizar. Marcos 5, 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, passa, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele entre a multidão e tocou na sua vestimenta, passa, porque dizia, se tão somente tocar na sua vestimenta, nas suas vestes, ou seja, sararei. Ela tinha certeza, se eu tocar eu vou ser curado, passa. E de fato, como ela fez, quando ela tocou, o sangue parou, porque a certeza nos faz comprovar ou testificar um milagre em nós. A certeza. Só que quando ela sente curada, ela tem a certeza da cura, aí ela fala, mas eu senti, ou seja, já duvidando, porque a fé não é um sentimento, mas uma certeza, no seu corpo está já curado daquele mal, passa. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? Passa. E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Passa. E ele olhava em redor para ver que isso fizera, passa. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe todo o quê? Aí então ela entende e começa a declarar a verdade que nós já citamos aqui. Agora olha o que diz o versículo 34, passa.
E ele lhe disse, ele quem? Jesus, filha, a tua fé vai em paz. E agora, porque você deixou de sentir, mas creu, mas teve a certeza, então agora você está curada para sempre. Diga graças a Deus. É o que Deus quer fazer aqui. Primeiro, ter vocês como filhos do Senhor. E como filho, o Pai sempre dará o melhor. O melhor para muitos aqui é ser livre da enxaqueca que há anos atormenta você. O melhor para muitos aqui é ser livre da dor na coluna, que você não consegue abaixar para torcer um pano ou para limpar a sua casa. Deus vai te dar se você crer. O melhor para muitos aqui é se livrar dessas dores que está por todo o seu corpo. Deus vai também te livrar, se você tiver a certeza. Não é sentimento, não é sentir, é acreditar. Amém, Jesus? Quem entendeu, diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, que Ele merece.